Podemos esperar uma vida bem melhor? Sim, devemos. Temos que promover uma vida melhor. Inclusive, tudo isso que eu promovo, e cada vez que eu faço um vídeo que eu explico sobre nossos cursos e tal, a gente sabe que podemos ter uma vida melhor. Mas é muito importante a gente não ter que depender de algo externo. É uma coisa que você tem que aprender, eu e você. Como já falando de um pouco da cultura britânica, como dizia o Churchill, o famoso Churchill, eu acho bem interessante, ele dizia que o fracasso não é fatal e o sucesso não é final. É que a coragem de continuar e ir em frente é o que mais conta na vida. E é isso, sabe? Eu vira e mexe, conto essa história que eu passei com minha esposa, da gente ter uma questão de dificuldade de engravidar, fizemos uma tentativa de fertilização in vitro, não conseguimos, aí a segunda foi, mas foi uma gravidez de risco sem fim, aí finalmente, sabe, deu certo, sabe, tá, a gravidez estabeleceu de novo o mesmo risco, o filho nasceu prematuro. Eu me lembro que uma das minhas conversas com minha esposa, ela perguntou, quando você vai acabar? Falou, meu amor, a gente tem um filho, isso acaba daqui a 50 anos, você entende? É para sempre. Sempre vai ter algo, sempre, sempre vai ter algo. E pessoas me perguntam, mas Daniel, isso não é uma crença errada, não é uma coisa de você gerar uma realidade assim, a gente não tem que acreditar, a gente tem que projetar e ter certeza que um dia tudo vai estar perfeito? Não, não nesse mundo físico, tá? A gente tem que projetar, meditar que a vida pode ser melhor? Sim. Que a vida não vai ser sofrida? Claro, sem dúvida. Mas a gente não pode ignorar o fato que para sempre, neste mundo físico, para sempre teremos problemas. E a gente está no momento agora de uma crise de curas do ponto de vista astrológico, tá? Também eu recebi essas perguntas de que a astrologia fala sobre isso. Assim, do ponto de vista astrológico, nós estamos no momento onde temos um Plutão em Capricórnio. E quem conhece esse Plutão em Capricórnio, o que significa isso? Junto com as outras conjunções que ele cria, ele meio que faz aquela coisa de ir lá dentro, no fundo, no fundo, no fundo, assim, de onde está o podre, e agora vamos tirar todo, sabe, aquela coisa de vai, desculpa dizer assim, como vomitar todo o lixo, e sendo de novo que é um tikkun de uma nação, uma coisa mais prolongada. É uma coisa que a gente tem que ter a força para segurar essa onda. A gente falou um pouco dessa ferramenta na semana passada. É engraçado que assim, eu não imaginei que ia acontecer, né? Mas assim, eu acho que muito que foi dito na porção da semana passada foi assim, como se fosse um preparo para a gente segurar a onda do que está acontecendo agora. E eu me lembro, minha esposa recebeu um e-mail que diz assim, tipo, não tire seu dinheiro do banco. Assim, o banco está desesperado, né? Que as pessoas estão meio que ficando em pânico e estão tirando o dinheiro, querem ir embora, não sabem o que fazer, preferem colocar o dinheiro debaixo do colchão, né? Antes que tudo passe, a bolsa, sei lá para onde ela foi, o dólar tendo, sei lá, subindo horrores. E, gente, a gente tem que entender, sempre haverá um problema. Sabe, quem conhece a história da Apple, da série de problemas que eles tiveram, se fala assim, uma vez eu vi uma palestra interessante, o palestrante ele fala da questão de que a gente tem que aprender a lidar com problemas, porque problemas estarão aqui para sempre, e fala você pode encarar eles como uma coisa chata ou como uma oportunidade para você ir para um próximo nível. Mas um dos problemas da Apple, depois de ter um monte de problemas e tal, é que a Apple chegou a dominar o mercado de música digital, e o mercado dos aparelhos de música digital, o iPod. Para você ter uma noção, a Apple chegou a dominar mais do que 80 e sei lá quantos por cento desse mercado. Tá? Para quem conhece um pouquinho do conceito de Pareto, quando você domina o mercado mundial em mais de 80%, você vê que não tem como se dominar 100%. Assim, criar um monopólio é uma coisa dificílima e é irrelevante, né? Porque se trata de os outros 17% que não estavam comprando iPods, estavam comprando outras coisas, são pessoas que nunca vão comprar nenhum produto da Apple. Então eles praticamente atingiram, não tinha mais para onde ir, e isso virou um problema para eles, porque você fala, cara, eles superaram todo um monte de problemas durante anos e anos e anos, e agora ele tem problema de rico, mas tem um problema, que de repente estava com uma produção gigantesca, sabe, de iPods e tal, não sei o que, e vai vender para quem? Então tiveram uma ideia de fazer um iPod nano, e iPod em várias cores para se colecionar. E também eles sempre começaram a ter uma ideia diferente para ir para o próximo nível e entender o problema como uma chamada da luz. Seja melhor, seja maior, pense diferente, pense grande. E essa é uma coisa que a gente tem que entender para nossas vidas também, tá? Então, para onde vai toda essa sessão, pregação, tipo, nada a temer, né? Tipo, as piadinhas que as pessoas falam. Vamos ler um pouco do livro do Zohar. Verso número 27, ele fala o seguinte: Ishal diglo,
באותות. אלה 4 מאשר נכנס לישראל, דהיננו תריסר שבטים, תריסר תחומין, סחור סחור לה, כפולה כוונה דלה, כתיב ששם עלו שבטים שבטיה וגומר, ששם עלו שבטים, אלינו י"ב שבטים, י"ב תחומין דלתתה. Isidoro explica pra gente o seguinte, se fala que nessa porção do deserto, nessa primeira porção desse primeiro livro, eu já mencionei isso uma vez ou outra, que a primeira porção de cada um dos 5 livros tem um nome idêntico, tá? Então, se o livro de Gênesis, a primeira porção, se chama também Gênesis. O livro de Êxodo, em hebraico Shmot, nomes, a primeira porção é nomes, tá? E assim vai. O quarto livro é Bamidbar, no deserto. O nome da porção desse quarto livro também é Bamidbar, no deserto. Se diz que o deserto é a casa da morte, né? Porque nada cresce no deserto nisso, tipo, as coisas não crescem. Você tem lá serpentes e escorpiões. Agora pergunta, onde foi revelada a energia da imortalidade, sabe, que a gente falou do Monte Sinai? Monte Sinai fica onde? No deserto! Então você tem sempre os dois lá dentro, ok?